Quando você pensa na pior Ferrari que já chegou a correr na Fórmula 1, muito provavelmente você vai pensar naquela bomba de 2014 do Fernando Alonso, que conseguia sair de frente e de traseira na mesma curva, ou muito provavelmente naquela bomba de 2020 em que Leclerc conseguiu fazer milagres e levar a Ferrari duas vezes ao pódio naquele ano. Mas e se eu te disser que após apenas um ano depois de conquistar um título, a Ferrari construiu o seu pior carro na história, que inclusive falhava para conseguir se classificar para uma corrida? E é sobre isso que eu vou falar no BZ Tech de hoje. Então conheçam agora a 312 T5, o pior carro da história da Ferrari na Fórmula 1. E a história desse carro ela não começa especificamente em 1980. É importante a gente voltar alguns anos no passado para conseguir entender todo o contexto em que a Ferrari e a própria Fórmula 1 passavam na época. Mais especificamente 10 longos anos antes, em 1970, quando a gente estava começando a revolução aerodinâmica na Fórmula 1, né? 2 anos antes, a Lotus tinha aparecido com as primeiras asas dianteiras. Em 1969, a gente teve a revolução das asas traseiras, que inclusive eram gigantes, ficavam lá em cima, que causaram graves acidentes, como por exemplo o próprio Jochen Rindt, que bateu em Monruí em 1969 por causa que a sua asa tinha se soltado. Então a Fórmula 1 estava passando por essa reformulação e Enzo Ferrari sempre deixou muito claro que a aerodinâmica era para os fracos que não sabiam fazer motores, né? Então, ele que próprio já tinha sido contra a ideia de usar motor traseiro, viu mais uma vez a Ferrari perder a guerra, né? Que ela já não ganhava desde 1961, lá com o Wolfgang von Trips e também o Phil Hill, né? Chegou a ter uma sobrevida ali com o Jack Hicks e também um pouco antes com o John Surtees e o Bandini, que conquistaram o título de forma até um pouco suja, né? Em cima das Lotus do Clark e também da BRM do Graham Hill. E em 1970 a Ferrari ela constrói um novo tipo de motor, que até então nunca se tinha visto a Ferrari construir alguma coisa parecida, que era o Flat 12, tá? O Enzo ele era um grande fã dos motores V12, inclusive desde o nascimento da Ferrari na Fórmula 1. A Ferrari praticamente correu muitas temporadas com o V12, a gente lembra lá, né? Tinha os motores Colombo, né? Que eram motores assim pouco confiáveis, mas segundo o Enzo muito potentes e era isso o principal motivo para que um carro de Fórmula 1 fosse rápido. E então, para 1970, eles desenvolvem esse primeiro Flat 12, que era o tipo 001. Tá? Esses motores Flat 12 tipo 1 da Ferrari produziam ali por volta dos seus 455 cavalos, o que era uma grande revolução para a Ferrari, que chegava a gerar ali mais ou menos por volta de 20 cavalos de potência a mais do que os Ford Cosworth DFV, tá? E também 20 cavalos a mais do que os próprios V12 que a Ferrari já usava em 1969. Depois a Ferrari conseguiu evoluir ainda mais esse motor e chegar até a casa dos 480 cavalos, tá? Quando a Ferrari lançou o modelo 312B, tá? Que teve a sua evolução B1, B2 e B3, que inclusive uma dessas versões testes, que era o Ferrari Spazzaneve, nunca chegou a ir para a pista e é até hoje uma das Ferrari mais ocultas da história ao lado daquela Ferrari que a Ferrari quase construiu, né, para ir para as 500 milhas de Indianápolis ameaçando deixar a Fórmula 1. A grande sacada por trás do motor Flat 12 da Ferrari estava basicamente no cárter do motor, tá? Que é uma caixa que fica alojada ali perto do virabrequim, que consegue recolher os fluidos resultantes da combustão e também o óleo, tá? Então isso fazia com que o motor Flash 12 da Ferrari ele acabasse tendo menos perda de pressão de óleo e por consequência fazia que a combustão fosse cada vez mais eficiente. A Ferrari começou o motor tipo 1 com ali por volta, como eu tinha falado, dos 455 cavalos, né? E por volta de 11.000 RPM. Conforme as evoluções do motor foram passando, eles conseguiram chegar por volta de 12.300 RPM, o que já era uma grande evolução. Era um motor que gritava bastante e isso ajudou muito a Ferrari no começo dos anos 70, que tinha acabado de perder, né? O Jack Hicks e o Chris Amon para a chegada de Clay Regazzoni e Niki Lauda, né? Um nome muito importante da Ferrari aí nos anos 70. E eles levaram então toda esse final de família da 312B até o nascimento da 312T, que é o carro que a gente vai tratar de fato nesse vídeo. E o responsável técnico naquela época, tanto pela construção do motor quanto pela construção do chassi dos carros de Fórmula 1, era o Mauro Forghieri,
que foi uma pessoa muito importante, tá, na história da Ferrari e na Fórmula 1, porém não deixa de ser uma figura histórica e muito importante para a Ferrari, ainda mais tratando do momento, né, que a Ferrari acabou ganhando campeonato atrás de campeonato ali no final dos anos 70, né, duas vezes com o Niki Lauda e também mais tarde com o George Scheckter. E esse motor Flat 12 tinha um som bem peculiar, que se diferenciava bastante dos DFV V8 da Cosworth, tá, na Fórmula 1, e também dos outros motores, né, que tinham naquela época. E então, para 1975, Mauro Forghieri e Enzo Ferrari lançavam para o mundo a 312T. É bom que a Ferrari sempre teve umas nomenclaturas um pouco diferentes, né, na hora de nomear os seus carros. A gente lembra aí da 358, que era o motor 3.5 litros V8, né, então por isso o 3, o 5 e o 8. E a 312T seguia basicamente a mesma lógica, né? Era 3 porque o motor era 3.0, né? Então era um motor aspirado, e o 12 porque era um motor com 12 cilindros. Então eles juntavam aí a quantidade de cilindros também com o deslocamento, né? O volume de cada cilindro. E o T, que era a grande sacada do nome, uma das grandes invenções aí do Mauro Forghieri, que foi o câmbio transversale, né? Por isso que tinha o T. A caixa de câmbio era T, transversal. Então, por isso que era o a Ferrari 312T. O desenvolvimento do 312T basicamente ocorreu durante todo o ano de 1974. Ele foi concluído ali por volta do outono europeu, né? Que a gente já está falando aí mais ou menos por volta de outubro, novembro, e foi revelado para a mídia de Modena, para a mídia especializada do automobilismo da Itália, que se situava em Modena naquela época, só após o final da temporada, tá? E mesmo assim, a Ferrari decidiu correr com o 312 B3 as primeiras duas etapas, tá? Do ano de 1975, e só foi estrear o 312T na terceira etapa, que foi no GP da África do Sul, se não me engano, que acabou sendo um completo desastre de começo, tá? Porque o Regazzoni, ele teve um problema com o setup e não conseguiu fazer uma boa corrida, e o Lauda teve falha de motor, tá? Teve uma queda de potência ali, também não apresentou bom desempenho, e mais tarde a Ferrari constatou a falha técnica que o Lauda tinha sofrido no GP. Mas o principal nem era isso, tá? É que a Ferrari sabia que o modelo 312T significava um salto muito grande em relação ao 312 B3. Tá? Vários testes foram feitos na pista de Fiorano, onde eles corriam, né? O próprio piloto, o próprio Lauda e o próprio Regazzoni, eles corriam várias e várias voltas com o B3 e depois davam várias e várias voltas com o 312T, provando que sim, aquele carro tinha um potencial muito grande, que veio a se provar, tá? Já em 1985, na terceira corrida, o Lauda acaba vencendo o GP de Mônaco, tá? Terceira corrida com o modelo 312T. E das 5 corridas em diante, o Lauda só não vence uma, tá? Ou das 6 corridas em diante, o Lauda só não vence uma, que foi o GP da Holanda de 75, que foi vencido por, adivinhem quem? James Hunt, de Hesketh, tá? E ainda teve a vitória do Clay Regazzoni no GP da Itália, que selou de vez o primeiro título de construtores da Ferrari em muito tempo, tá? Fazia tempo que a Ferrari não competia de fato como tinha acontecido naquela temporada de 1975. Então, o modelo 312T ele foi levado adiante para a temporada de 76, teve um ótimo desempenho, apesar ali do McLaren M23 do James Hunt chegar incomodando, o Lauda ter o acidente dele e no final acabar perdendo o título, né, naquela disputa épica do Hunt, que teve que recuperar um pneu furado no GP de Fuji. E vieram as evoluções. Então veio o 312 T2, o que era muito comum, tá? 312 T3 e o 312 T4, que deu o título pro George Scheckter em 1979 e quase levou uma batalha, né, até o final ali com o Gilles Villeneuve. E o Villeneuve estava numa ascensão para 1980, então tinha uma expectativa muito grande, porque a Ferrari tinha derrotado, né, a poderosa Lotus, né, do Colin Chapman, que acabou sendo derrotada no habitat natural do Chapman, que é a inovação, que era o efeito solo. A Lotus tinha trazido para 1978 o modelo Lotus 79,
que contava com efeito solo, massacrou todo mundo com o Mario Andretti e o Ronnie Peterson, e em condições semelhantes a Ferrari conseguiu fazer uma evolução do 312T, né, que foi o 312T4, que casava muito bem com o efeito solo e deu o título para o Scheckter em 79. E o que que acontece? Chega para 1980, a galera muito confiante no Scheckter, muito confiante também no próprio Gilles Villeneuve, que já demonstrava muita velocidade, apesar de uma vez ou outra cometer uma burrice aqui ou ali, e o carro era uma desgraça. Para 1980, a Ferrari tentou trazer algumas modificações para reter, né, o campeonato de construtores daquele ano e quem sabe o de pilotos ou com Scheckter ou com Villeneuve, e fizeram algumas pequenas modificações no carro, tá? Incluindo a adição de uma marcha no câmbio. Então o câmbio, né, o câmbio transversale, que era uma das genialidades ali do Mauro Forghieri para aquela época, ganhou mais volume, ganhou mais espaço com a adição de um sexto elemento, uma sexta engrenagem, né? A sexta marcha no caso, e ele ficou mais largo. E o motor Flat 12 da Ferrari, que é o motor da família Boxer aí, né, muito conhecido pela Porsche inclusive, era um motor que era mais largo do que o usual. E você colocar uma caixa de câmbio na transversal do motor, aumentar ela, tirava muito espaço, tá, do efeito solo, tirava muito espaço de ação do efeito solo e também tirava muito espaço de ação dos elementos traseiros de suspensão. Eles tinham que ser projetados com muita cautela, muitas vezes eles sofriam algumas falhas de materiais porque era muito peso concentrado naquela região, um acúmulo muito grande de tensão. O motor flat 12 da Ferrari de 1980, apesar de mais potente, ele também era muito defasado em relação ao ápice do Cosworth DFV e também a chegada de outras fabricantes que estavam ali começando a incomodar a Ferrari e também a Ford no fornecimento de motores, tá? E alguns dados interessantes, né, desse modelo. O fato de ter mais peso na traseira fez com que a Ferrari mudasse o esquema de suspensão, tá? E mais uma vez, não vou dizer revolucionou a Fórmula 1, mas trouxe algo que já era usado, né, no conjunto de amortecedores e suspensão dianteiro, que eram os duplo As, os wishbones, que se você olha de cima, você tem uma parte meio triangular, né? Duas seções triangulares, basicamente assim, que ficam conectadas no chassi e também nas rodas, junto com o tie rod, né? Eles trouxeram esse modelo triangular para a traseira para tentar compensar um pouco essa falta de confiabilidade, porque o triângulo, né? Quem faz engenharia aí tá vendo treliça em estática, dinâmica, mecânica dos sólidos e matérias afins, sabe que o triângulo e a treliça são os elementos com maior resistência cisalhante, né? A forma geométrica da natureza mais resistente a movimentações dos seus vértices. Então a Ferrari tentou usar isso em benefício, só que sempre tem um contrapeso, tá? A Ferrari 312T ela nasceu com 575 quilos e acabou terminando 1980 com 595 quilos, apesar do motor já ter passado dos seus 510, 515 cavalos. O que não era o suficiente para entregar um carro competitivo na mão tanto do Gilles Villeneuve quanto na mão do George Scheckter. Esse também foi o carro da Ferrari, do modelo 312T, que teve a maior distância entre eixos, tá? Justamente pela essa adição que a gente já tinha falado aqui, né, do câmbio, a Ferrari teve que aumentar em 12 centímetros o entre-eixos do carro, e isso é muito significativo para o desempenho, tá? Você tira muito agilidade em curvas de baixa, porque quanto menor o entre-eixos, muito mais ágil é o carro, porque o deslocamento de forças, né, é menor. Você tem um espaço menor, você tem um raio de ação menor, então você consegue fazer um carro que se comporta muito mais arisco, só que muito mais previsível na entrada de curva. Pode até ser mais arisco na saída de curva, só que você vira o volante e ele aponta. É justamente isso que pilotos como Gilles Villeneuve e o próprio George Scheckter, que eram pilotos muito agressivos, gostavam. Aquele carro que era muito agressivo, aquele carro curtinho, né, que você virava, ele respondia na hora e terminava a curva saindo de traseira. Gilles Villeneuve encantou o mundo em carros com esse modelo, inclusive com modelos posteriores, né, a essa Ferrari 302 T5, e isso reduziu muito, tá? A Ferrari já era, o 302 T5 já era um carro que ele era defasado em questão aerodinâmica, ele era mais pesado do que o conjunto natural,
do próprio 312T, ele estava com um pouco menos de potência do que os Ford Cosworth DFV, tá? Que já estavam gerações acima, evoluindo cada vez mais, inclusive outros motores que chegavam, e já não tinha mais um gênio pilotando, já não tinha mais aquele piloto com cautela do laudo que pensa no campeonato, né? O Scheckter sempre foi conhecido por ser um cara muito maluco, o Gilles Villeneuve nem se fala, ele era um cara rápido, mas que não conservava equipamento, e tudo isso culminou na pior temporada que a Ferrari já teve até hoje, onde ela ficou em 10º colocado nos construtores, ficando inclusive atrás da escuderia Fittipaldi. Vai, Brasil! O ápice da vergonha da Ferrari naquele ano veio no GP do Canadá, que foi a penúltima etapa, tá, daquele campeonato, que assim, por muito pouco não foi uma vergonha dupla. Já vou explicar aqui para vocês, tá? Enquanto as equipes iam evoluindo os carros naquele ano, a Ferrari acabou não conseguindo evoluir um modelo que já nasceu fraco. Isso fez eles ficando cada vez mais para trás. E como eu já falei, o ápice veio no GP do Canadá, porque no Qualify, né, o Canadá era um circuito ali na ilha de Notre Dame, uma ilha artificial que sediou os Jogos de Inverno, e ele não tinha, ao contrário da maioria das equipes, das corridas, um grid com 26 inscritos que podiam largar. A maioria das corridas você tinha ali 26 inscritos permitido. O GP do Canadá eram apenas 24. Daí veio a sessão de classificação, a Ferrari não estava rendendo no treino livre, não estava rendendo em todos os testes privados que eles estavam fazendo, e veio o pior. George Scheckter ficou em 26º e só classificavam 24 carros. Ele não conseguiu largar, e Gilles Villeneuve em casa ficou em 22º, e o Mark Sutter por 3 décimos quase que eliminou o Villeneuve, tá? Se o Villeneuve fosse 3 décimos de segundo mais lento na volta dele, um erro básico aqui ou ali em qualquer curva daquele circuito, que era um pouco mais travado do que é hoje, isso já representaria duas Ferraris fora no GP do Canadá. Então, fechou com chave de ouro aí a temporada, né? Só que o ouro era cobre. E o Villeneuve ainda conseguiu salvar a Ferrari, tá? Naquela temporada, onde o Scheckter largou quase na última fila em Mônaco. O Villeneuve conseguiu colocar o carro, sabe-se lá como, coisas Villeneuve de ser na quinta posição, terminou em sexto. No GP do Canadá, ele conseguiu escalar o grid, alguns carros foram ficando pelo caminho e conseguiu salvar um quinto lugar. E foi assim que terminou aquela temporada para a Ferrari 312 T5. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o like e se inscrever. Então, esse foi o episódio do BZTech de hoje. Espero vocês na próxima. Fui!